Educação. Vale a pena. Muito bom com a situação. De acordo com o relatório Monitor da Violência, o Brasil registrou queda de 25% no número de assassinatos no país em comparação a 2018. Hoje, no programa em discussão, vamos falar sobre esse e outros índices. Para essa conversa, eu recebo David Marques, que é coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o deputado Sargento Nery do Avante e também o coronel José Vicente da Silva Filho, consultor em segurança pública e ex-secretário nacional de segurança pública. Sejam todos bem-vindos aqui à TV Alesp. Vamos começar falando um pouquinho, David, sobre os índices. Eu queria que você explicasse como eles foram levantados e essa pesquisa foi feita. Claro. O Monitor da Violência é uma parceria do Fórum Brasileiro de Segurança Pública com o G1, Portal de Notícias, e o Núcleo de Estudos da Violência da USP. Ele consiste basicamente em solicitar aos estados, secretarias de segurança pública ou polícias, as informações sobre violência com base nos boletins de ocorrência. Então, a gente pede para todos os estados essas informações, recebe, sistematiza e faz as publicações, né? Então, o monitor tem como... Essa é a metodologia. O levantamento mais recente mostra, então, que a gente teve nos 2 primeiros meses de 2019 uma redução de aproximadamente 25% no total de homicídios, se comparado com o mesmo período de 2018. Esse é um dado importante e ele já está associado a uma outra queda, que foi registrada também pelo monitor, quando a gente pensa no ano de 2018 como um todo. Então, comparando o ano de 2018 com o ano de 2017, a gente já teve uma redução de 13% no número de homicídios. Dentro disso, a gente contabiliza homicídios dolosos, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, a lesão corporal seguida de morte, né? Então, 13% de redução de 2018 como um todo e já em 2015 uma redução de mais 25%. Então, a gente está aí indo para aproximadamente 14 a 15 meses de redução dos homicídios no Brasil, que é uma marca histórica, nessa proporção e nessa quantidade de tempo. Deputado. Então, nós tivemos um problema em 2017, que foram vários homicídios dentro dos presídios. E foi registrado. Então, naturalmente, né, Gorano, se não teve em 2018, esse índice vai diminuir. Porque o que foi calculado nos presídios não foram calculados, né, em 2018. Então, eu queria saber do senhor se foi levado em consideração esses registros de 2017 das mortes dos presidiários em detenção no Brasil afora. Porque não foram poucas, né? Então, falar nesse percentual de 2017 para 2018, sem tocar nesse ponto específico, né, nós podemos chegar num número que não houve redução. Podemos chegar, né? Não sei porque eu não tenho essa pesquisa, mas foi considerado esse número ou foi retirado esse número dos homicídios do presídio? Não, dentro do levantamento estão todos os homicídios, inclusive dentro de presídio. Ou seja, estão considerados em 2017, 2018, tudo o que aconteceu, seja dentro ou fora de presídio. Então, naturalmente, teria que abaixar, teria que diminuir o índice. Porque nós tivemos, não sei se o senhor lembra, né, o senhor também, nós tivemos vários homicídios, né? Podemos falar que eu acho que foi centenas de pessoas que foram mortas dentro dos presídios Brasil afora. Então, naturalmente, se não houve a mesma ação dentro dos presídios de 2018, esse índice é para diminuir mesmo. Né? Então, outra coisa que nós temos, eu não sei em outros estados, mas o estado de São Paulo tem, é uma coisa que preocupa muito. Eu não sei como está fazendo o governo Dória por enquanto, mas em outros governos eles maquiavam esse homicídio. Em que sentido? A pessoa era baleada, entrava no hospital, aí morria por infecção, já não era a causa-morte por arma de fogo. Né? Não entrava no índice de homicídio, porque a causa-morte foi outra, né? Foi clínico, e não por ferimento a bala. Então são coisas que esse índice me preocupa muito, né? A forma que é feito. Não que eu estou duvidando do trabalho do senhor, pelo contrário. Mas nós estamos falando em coisas, em particularidades que eu acho que o índice deveria também analisar, né?
Uma coisa é ter o resultado morte instantâneo, outra coisa é ter ferimentos a tiro com resultado morte posterior. Isso é uma coisa que nós precisaríamos preocupar também. Isso é o que a gente não, né? A gente utiliza uma classificação própria do registro policial mesmo. Isso é chamado de lesão corporal seguida de morte. Não, mas a lesão corporal seguida de morte é quando morre instantaneamente. Quando nós, por exemplo... Até 7 dias depois. Eu acho que não entra no índice, hein? Porque a causa-morte passa a ser outra coisa. Eu não sei se o senhor tem esses dados, coronel, mas por exemplo... Não tenho. Se o paciente entra com ferimento a tiro e ele fica 3 dias internado e morre por uma infecção, não tem como o médico atestar que ele morreu pelo ferimento a tiro. Ele vai ter que atestar no laudo que ele morreu por uma infecção hospitalar. É que a gente está falando, nesse caso específico, do registro policial, né? Então, se você tem uma cena do crime, você tem um boletim de ocorrência relacionado a isso, é evidente que você tem metodologias diferentes de trabalho de estado a estado, né? Inclusive, você tem formas diferentes de acompanhar esses números. Mas, em se tratando do estado de São Paulo, por exemplo, e alguns outros estados do Ceará, é um caso que vai nesse sentido também, existe um cuidado bastante grande em relacionar esses dois protocolos, o policial e o médico. Então, para a maior parte dos casos que eu conheço de perto, a gente tem esse cuidado. O registro de homicídios no Brasil é um registro que melhorou muito nos últimos 15 anos. Certo. Então, essa não é uma grande preocupação. Evidentemente que você pode ter problemas aqui e ali, mas eu consideraria residuais, né? E até porque quando você compara com o dado da saúde mesmo, hoje o número que a gente consegue chegar em mortes violentas intencionais, ele é muito próximo. Em relação a 2018, em relação a 2017, o meu cálculo é que a diferença é de 157 casos. Então é muito pouco, então é muito próximo, indicando que existe uma consistência em ambos os registros. O que eu pude perceber, fiz viagem recentemente para Pernambuco, lá fiz 4 vezes lá no período de um mês para justamente avaliar um problema da violência em Pernambuco. Estive no Ceará também, avaliando a mesma questão com as autoridades. O que nós percebemos que em 2017 houve uma explosão absurda de homicídio do país. Então, essa eficiência que aconteceu de cair 13%, na verdade nós saímos de uma febre de 43 graus, estamos com uma febre de 40 só. Ainda pode matar o paciente, né? Então, é uma eficiência em função de um pico extraordinário. Em 2017, Pernambuco, por exemplo, Pernambuco chegou a 3.200 homicídios em 2013. Depois deu um probleminha, entre aspas, que o governador deu um aumento maior para os oficiais e um menor para os praças. Os praças não gostaram da brincadeira, não fizeram greve, mas deram uma meia cruzada de braço. Foi suficiente para levar os homicídios de 3.200 casos para 5.400. Nossa. Santa Catarina também foi 2017, não foi agora não? O problema em Santa Catarina? Espírito Santo. Espírito Santo 2017. Também teve problema. O Ceará teve um pico monumental. Rio Grande do Norte são estados que estavam ruins demais. A polícia estava com estratégias muito acomodadas, ineficientes. Nós percebemos no Ceará, por exemplo, que no começo do ano, as facções, não podem falar em facções, são um bando de moleques, infernizaram a região metropolitana de Fortaleza, o que fez com que a polícia fizesse uma retomada muito vigorosa, expandiram a polícia, matou quase 40% a mais nesses 2 primeiros meses, convocaram policiais da reserva, inclusive. Então, esse enfrentamento, Polícia Nacional, a Força Nacional foi para lá, então a polícia foi toda para a rua e deu uma queda de 58% dos homicídios dos 2 primeiros meses. No ano passado, nós tivemos também a queda em relação a 2017 de estados que estavam realmente em estados extremamente degradados. Nós estamos falando de um estado do Ceará, tá, para o nosso telespectador ter uma ideia, ele tem 3 milhões de habitantes a menos que a cidade de São Paulo. São Paulo tem 12 milhões, Ceará e Pernambuco tem 9 milhões. Certo. Então, São Paulo teve 700 homicídios no ano passado, Ceará teve 5.100. Nossa. A quantidade é absurda do que aconteceu lá. Então, quando chegou 2018, começaram a se adotar algumas estratégias, algumas modernizações começaram a aparecer. Percebeu-se, a polícia estava percebendo que o que eles estavam fazendo não estava dando resultados. Foram para a rua, reestruturaram, a polícia aprendeu a fazer
uma estratégia que em São Paulo acontece desde 2003, que é utilizar o mapeamento dos crimes, saber onde os crimes estão com maior incidência para colocar o policiamento nas chamadas manchas criminais. Isso é um fator de redução da violência no mundo inteiro. E foi uma estratégia que foi tentada, algumas maneiras mais eficientes, outras menos. Então nós tivemos algumas explicações desse tipo. É importante lembrar também que esse vacilo que as polícias tiveram, como aconteceu no Pernambuco, mas principalmente no Ceará, isso permitiu que algumas facções se fortalecessem. Então, uma facção que é predominante aqui em São Paulo, ela acabou com o sufoco que a polícia tem dado sistematicamente no crime organizado aqui em São Paulo, acabaram buscando abrir umas filiais no Nordeste, Norte e Nordeste, né? Onde se juntaram com facções do Rio também. O crime sempre vai para onde está mais fácil, seja um bairro, uma cidade ou um estado. E aí nós percebemos isso em 2017 e deu uma melhoradinha. Não é para a gente se animar muito, não. Deu uma melhoradinha em 2018. E a criação do Sistema Único de Segurança Pública, eu também acho que favoreceu, porque ela integra, né, as informações com outros estados. E foi criado, acho que em 2018, é isso? Junho de 2018. 2018 foi criado. Está em construção ainda, né? Mas deputado? eu acho que já começa a facilitar para os outros estados, pelo menos, principalmente os estados mais carentes, a integração das informações. Porque se o senhor colocar uma informação sem poucas informações em São Paulo reage de uma forma. Agora, se o senhor coloca poucas informações em um estado carente, para ele é muito, né, em termos de criminalidade. Então, eu acho que o sistema também veio ajudar, né, esse sistema novo. Agora, uma coisa que eu acho que, eu não sei se já teve uma pesquisa, precisaria fazer uma pesquisa de quantas pessoas nós temos alvejadas como arma de fogo e quantas sobreviveram, né? Em que condições. Eu acho que a partir daí nós começaremos a ter um parâmetro, né, do que acontece no dia a dia. Porque na minha vida policial eu trabalhei sempre em periferia e eu sempre vi, a maioria das vítimas morrem na porta da casa. Aquele que quer realmente matar o outro, geralmente é uma pessoa conhecida, né, é do hall de amizade dele, então ele sabe onde mora e vai buscar na porta da casa dele. Esse é aquele que tem o ímpeto realmente de matar o outro. Né? É claro que nós temos os latrocínios e tudo mais, mas eu gostaria de ver uma pesquisa que mostrasse isso. Quantas pessoas nós tivemos alvejadas, quantas sobreviveram, em que condições. Porque aquele que morre na porta da casa, esse é inevitável. Não tem como a segurança pública do Brasil, do estado, da cidade, fazer um trabalho para proteger esse que está saindo de casa. Porque ele já está marcado para a morte. E o assassino, ele já tem o endereço e o alvo certo. Então, eu acho que essa circunstância precisava... Eu não sei se o senhor tem essa pesquisa ou se já foi feito. Não, eu desconheço esse tipo de pesquisa. A pesquisa de dados criminais são muito precários no Brasil, né? Porque a polícia faz registros, os registros também são precários. O homicídio em si, ele acaba tendo um registro da polícia e tem um registro lá, tem que fazer uma autópsia, inevitavelmente. Então, nós temos 3 indicadores apenas que nós temos praticamente 100% aproximadamente, né, dos fatos ocorridos e registrados, que é homicídio, o furto de carro e roubo de carro. O resto é um drama para se conseguir alguns dados com credibilidade. Nós sabemos, por pesquisa de vitimização, né, que é uma pesquisa bem gorda de quantidade de pessoas abordadas, foi feita uma no Brasil há pouco tempo, 2011, 2012, ouvimos 70 mil pessoas. Então, aqueles 2 mil de intenção de voto, né? Então, nós sabemos que metade das pessoas que são assaltadas, por exemplo, é que registra os fatos. As vítimas de estupro, em geral, não chega a 10%. Então, quando se apresenta uma estatística de 50 mil estupros do Brasil, nós sabemos que são 500 mil. Então, isso não permite ter um pouco mais de acurácia e de saber como acontece. Como esses casos, nós não temos uma estatística de agressões com credibilidade também. Desde a queda de tiro e as outras sem tiro, né? Que às vezes são muito graves também. Eu acho que tem 2 coisas que é importante destacar.
Eu concordo bastante com o Coronel quando ele traz o que foi o cenário de 2017 e também de 2016. A gente já vinha num crescente bastante acentuado de violência, muito em função de dinâmicas próprias de crime organizado, então essa coisa das facções criminosas e tal. A gente tem um levantamento que foi publicado no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que na verdade ele consolidou um mapa com os nossos 27 estados, 27 unidades da federação, tem 29 organizações criminosas registradas. Tem estados que têm a predominância de uma, como o caso de São Paulo, alguns outros estados, mas tem estados, como o Ceará, por exemplo, que você chega até 4 facções com atuação importante. Isso varia de estado a estado, assim, a dinâmica criminal vai mudando, mas uma coisa que é importante é a presença dessas facções que vão se nacionalizando. Então, São Paulo exportando aí para os outros estados a sua facção, Rio de Janeiro também exportando por franquias a sua facção, que vão chegar nesses outros lugares, nesses outros estados, e vão ou se associar com grupos locais, ou vão rivalizar. Sim. Né? A gente teve um caso muito importante na fronteira entre o Brasil e o Paraguai também, que diz muito a respeito de um traficante internacional, né, que foi fuzilado lá com utilização até de metralhadoras .50, que muda toda uma certa geografia da forma como você operacionaliza rotas de tráfico interestadual, mas também internacional de drogas. E isso mexeu com toda a dinâmica criminal no país, porque agora você não tem um problema de facção que é de um estado, ou do estado A ou do estado B. Você tem um problema nacionalizado. E isso refletiu, portanto, nos presídios. Então você tem presídios no Amazonas que vão ter problemas muito semelhantes e no mesmo período com do Rio Grande do Norte, por exemplo. Né? E isso, acho que é importante que se diga de um ponto de vista de política pública. É muito ruim que o Estado não esteja preparado para lidar com esse problema. A gente não deveria precisar ver os indicadores de homicídio subirem ou descerem ao sabor da dinâmica do crime organizado, sendo que o Estado tem capacidade, deveria ter capacidade, de ser mais inteligente, de antecipar algumas tendências, de prever algumas ações, para que pudesse impedir justamente que fatos como esses viessem a acontecer. Eu acho que essa antecipação, essa previsibilidade, essa capacidade de produção de inteligência é uma grande aposta da aprovação do SUSP. Né? Eu acho que era um projeto que estava em tramitação no Congresso aí há quase 20 anos, que foi aprovada num momento ali de muita felicidade. É um passo ainda tímido do meu ponto de vista, mas um passo importante. Para que você consiga, de fato, construir um ambiente, uma certa governança nesse campo. A gente tem muitas organizações que têm algum tipo de responsabilidade sobre segurança pública, seja direta ou indireta. Cada estado tem pelo menos 2 polícias, né? Você tem aí o papel do governo federal, que poderia ser ampliado fortemente, porque tem capacidade de investimento e pode influenciar as políticas nos estados. Então, a partir do momento que você tem a aprovação de um Plano Nacional de Segurança Pública, e hoje a gente tem um vigente, foi aprovado em dezembro de 2018. Ele tem 11 prioridades ali elencadas. Esse plano decorrente da lei do SUSP, que era uma exigência. É um plano que é válido por 10 anos, então é um plano decenal, indicando uma política de Estado para a área, não uma política de governo. Né? Esse é um plano que precisa ser implementado. Né? E a lei do SUSP colocou exigências muito importantes sobre monitoramento e avaliação dessas políticas públicas. Exigiu também que, a partir da aprovação do Plano Nacional, você tivesse cada um dos estados que queira ter algum tipo de recurso federal investido nos seus estados nessa área, também tivessem planos aprovados no prazo de 2 anos. Esse prazo já está contando, né? Para que pudessem receber o dinheiro. Então, é uma forma de induzir uma política pública com objetivos comuns, com monitoramento e com avaliação. Ainda é uma grande aposta, né? A gente ainda não ouviu o governo atual falar o que vai ser feito desse plano, se ele vai mudar, se não vai mudar, como que vai ficar, mas é um tema fundamental se a gente quiser mudar esse estado de coisas da segurança pública e da violência no país. Você falou bastante da questão das facções. As facções são realmente o alvo principal da segurança pública, o combate precisa ser... Tudo começa ali, são as facções, e depois a gente vê os outros crimes? Eu entendo que não.
ela tem sua importância, mas é quase um fator isolado no contexto da segurança pública. Claro que tem suas conexões. Eu estive um tempo atrás no Centro de Inteligência da PM, aqui de São Paulo, e é um pessoal muito profissional, e eu comentei com ele qual é a influência e a preocupação de vocês em relação à principal facção aqui do estado de São Paulo. Ele falou, para nós, praticamente nenhuma. Nenhuma nesse seguinte sentido, esse pessoal tem que ser monitorado, principalmente quando eles se potencializam, né, com alguns grupos criminosos mais ativos, mas o dia a dia de quem mata, de quem rouba, né, de quem está furtando o celular na Avenida Paulista, não tem nada a ver com o crime organizado, ou pouquíssimo. Então nós temos praticamente o crime organizado influenciando, vamos chutar um número, no máximo 15, 20% do que acontece nas ruas de qualquer cidade. É que ele é muito impactante quando começa a tomar os rumos de algumas áreas, né? Começa a corromper a polícia, por exemplo, começa a ter uma capacidade maior, que a gente chama de logística, de distribuição de drogas, por exemplo, começa a ter facilidades para compra de armas e munição, são fatores que empoderam grupos. Certo. E principalmente, como é o caso de algumas localidades, mais especificamente o Rio de Janeiro, quando domina comunidades. Aí ele se torna extremamente preocupante. Porque você tem comunidade no Rio de Janeiro, estima-se 80 a 100 comunidades na mão de 3 grandes facções de traficantes e mais 200 em mãos de milícias, que é outro tipo de problema. Mas os assaltos que acontecem lá no Meier, no Botafogo, Ipanema, Belfort Roxo, tem pouquíssima ligação com esses grupos organizados. Mas, repito, o domínio de áreas constitui uma das principais preocupações de segurança pública. Então, quando eu vejo o governo federal, logo de início, de colocar como a sua primeira prioridade o crime organizado, ele não vai afetar a violência que nós temos nas cidades. Nem Fortaleza, nem Recife, nem Maceió, nem Sergipe, nem Aracaju. Tá? Porque esse foco é desgastante, mas esse foco é o que dá força de trabalho para a Polícia Federal. Eu falo, e às vezes as pessoas não entendem bem, paciência, a Polícia Federal não entende segurança pública. Entende investigação de crimes federais. Então, eles estão ocupando posições importantes na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Eu escrevi um artigo na Veja sobre esse assunto. E tive uma reunião na semana retrasada, lá na Senasp. Falei, vocês não têm policiais estaduais aqui. Vocês não entendem o que está acontecendo nos estados. Estão lendo notícia de jornal, que as pessoas que estão aqui não conhecem. Meu deputado Neres, não tem um PM lá, nem um policial civil. Não, eles estão tomando conta, achando que o crime organizado é o principal fator. Ele não é. Nós percebemos claramente, como aconteceu aqui em São Paulo, que a polícia foi se preparando para ocupar as ruas, orientando-se através do Infocrim, que já está na 8ª versão, vem desenvolvendo muito. Deu uma capacidade de resposta à polícia, que aumentou a formação do policial, que alguns estados, o Ceará foi feito em 3 meses até, aqui em São Paulo é feito em 2 anos. Para ser um sargento na PM, tem que suar, tem que ser cabo, depois de cabo tem que ter uma experiência, depois fazer um ano de curso, escola com certificação ISO 9002, etc. Então você tem uma estrutura de resposta mais competente. Eu fico muito preocupado quando vejo resultados como esse. Houve uma grande queda, o que será que aconteceu? Provavelmente a gente só vai achar que teve excesso de violência em 2017. Porque eu não acredito em inconsistência, por exemplo, do Ceará, que reduziu 58% nos 2 primeiros meses do ano. Porque quem deixou evoluir na bagunça, no tamanho da violência que chegou em 2017, não está com essa bola toda para ter essa redução que estão achando, batendo no peito aí. Há um estudo, né, um pesquisador que nós conhecemos, Túlio Kahn, falou, se não houver uma grande revirada na potencialização das polícias, a partir de 2020 nós começamos a escalar para cima novamente os indicadores de violência. Porque se não consertar a eficiência da polícia, para que esses resultados sejam permanentes, tem polícia que não está dando treinamento, Rio de Janeiro, tem polícia que não tem padrão. Os POPs que a gente tem em São Paulo, 191 procedimentos operacionais padronizados, no Rio não tem. No Rio não tem supervisão. Todo soldado vira sargento, sem concurso, sem curso. Né? Então, há algumas fragilidades. O Rio de Janeiro começou a fazer boletim eletrônico há 2 anos. Não tem nenhum ano que começaram a fazer mapas criminais. Então, tem polícias muito atrasadas nesse processo, que em São Paulo já está há 20 anos quase fazendo.
Por isso que esses resultados podem ser muito enganosos, né? São bons, mas precisa tomar cuidado com eles. Muitas vezes, Coronel, a facção ela é separada do crime organizado, né? Nós temos a facção e, às vezes, ao mesmo tempo, nós temos o crime organizado que não participa da facção. Então, por exemplo, nós temos crimes organizados de rouba-carga, mas não que realmente ele tenha que participar de uma facção criminosa. Mas é um crime organizado, extremamente organizado, que toma, às vezes, grandes galpões. O carro tem muitos grupinhos fazendo a festa. Mas eu vejo que o problema da segurança pública, em termos de homicídio, qualquer índice que se acusa, não é um problema só de polícia, né? Tem vários fatores, além de sociais, né? Nós temos um problema no judiciário, mas não do judiciário, e sim um mecanismo que ele usa, que é o nosso Código Penal, que é de 1940, né? Hoje é muito fácil matar. É uma pena de 30 anos, né? Inicia aí com 12, mas o cara não cumpre 7. Então, então a sensação de impunidade é muito grande, né? Referente àquela vida que se foi. Então eu acho que nós precisamos fazer um trabalho de estrutura, não só das polícias, né? Eu acho que as polícias vêm fazendo um trabalho subhumano, né, os profissionais, não só em São Paulo, mas em todos os estados, porque o que é oferecido ao policial é um mecanismo falho do sistema, que ele acaba abraçando a culpa do resultado. Então todo o sistema é falho, só que como ele está na ponta, ele responde por essa falha, por esse resultado ruim. Então o que nós precisamos é realmente assumir a preocupação, não só como executivo, como legislativo e também o judiciário, né, dentro desse sistema, retomar toda essa conversa, passar a régua e vou até além, deveríamos começar de novo, né, com esse sistema. Porque a falha não está na ponta. É claro que eu não estou falando de recurso humano, estou falando de sistema, porque o recurso humano às vezes falha, não tem, né, não são máquinas. Mas hoje o policial no Brasil, ele trabalha com um sistema que para ele é injusto. Então, diga-se de passagem, por exemplo, eu sou totalmente contra que a audiência de custódia. A audiência de custódia é simplesmente porque nós não temos presídio para colocar a demanda que a polícia prende. Não tem outra lógica, né? Não, mas existe um mecanismo que obriga, um pacto que obriga a ter audiência de custódia. Isso é uma meia-verdade, porque existe nos países que não tenha uma função intermediária do judiciário, que é o caso do delegado. Ele tem essa função intermediária do judiciário. Nos países que não tem essa função do delegado, vai para o juiz em 24 horas, 48 horas. Então, essa audiência de custódia é uma aberração. Hoje nós trabalhamos com os policiais com insatisfação. Eu nem vou falar de salário, mas dentro desse sistema ruim, que é um jargão, né, de enxugar gelo. Então o policial vai lá, prende o indivíduo, em 24 horas ele está na rua, aí mora no bairro onde o policial faz o patrulhamento, encontra esse marginal de novo. Então é uma coisa que nós precisamos verificar não só na ponta da linha, mas todo o sistema. Todo o sistema eu acho precisa que ser reformulado. o deputado Nery tem razão, um ponto muito importante. Nos Estados Unidos eles falam muito esse conjunto todo do sistema de justiça criminal. Começa com as leis, a lei penal, o processo penal, a lei até a execução, né, Coronel? Depois vem a polícia, a justiça, até os presídios no final da ponta. Esse conjunto tem sido pensado. É claro que nós temos uma legislação defasada, ela e o judiciário está muito afastado, muito distante dos problemas que nós temos. Deixa eu dar um exemplo interessante. Nós temos 800 mil presos hoje, aproximadamente. Cerca de 300 mil são presos provisórios. Sim. E uma pesquisa interessante, feita por uma major da reserva nossa, que é pesquisadora, a major Tânia Pink,
ela foi verificar em todos os estados a situação dos presos, ela fez uma série de análises e achou o seguinte: esses presos provisórios, esses 300 mil, 18%, 50 mil, entre 55 mil por aí, serão declarados inocentes no julgamento. Então tem algumas circunstâncias que numa audiência de custódia, talvez até criar uma inteligência artificial do processo, falar, esse caso aqui, muito provavelmente vai ser inocentado, então nem prende de uma vez. Põe para cumprir uma pena alternativa, se for o caso. Depois tem mais 40%, mais cerca de 120 mil desses 300 mil presos, que poderiam estar com pena alternativa. Aqui em São Paulo tem 70 centrais de penas alternativas, as CPAs que eles chamam. São 3 funcionários que cuidam de 300 presos, fazendo serviço de escola, posto de saúde, de pronto-socorro, etc. E tudo registrado, né, entidades credenciadas, e funciona muito bem. Então, o que faz aqui em São Paulo? Por que não faz esse tipo de análise, não se coloca isso no Brasil como um todo? Porque o judiciário está distante demais. E a audiência de custódia, eu acho que foi um remendo que fizeram no judiciário. Até para não fazer o trabalho que tem que ser feito. O deputado tem um ponto positivo desse de custódia, mas não é para ser levado assim, do juiz chegar, o policial, o PM maltratou você, né, que é comum acontecer nas audiências, mas ela pode ser uma avaliação para não deixar o sujeito, na maioria dos estados, ficar pendurado na delegacia esperando a decisão de Sua Alteza, né, do judiciário. Então, pelo menos é uma forma de forçar o juiz a tomar uma decisão enquanto aquele bandidão está com aquele cheiro, né? Porque quando chega na audiência ele está com cheiro de desodorante avanço, né? Tomou um banho e tal. Então é o momento que a coisa está quente ainda. É uma forma de aproximar um pouco o judiciário da realidade do crime, né? Eu preciso fazer um intervalo bem rápido, mas a gente volta para continuar essa história que o senhor conta e que a gente precisa debater. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com o programa Em Discussão. Estamos de volta com o programa Em Discussão, falando hoje sobre a queda do número de homicídios no Brasil nos primeiros meses deste ano. Bom, eu tenho aqui então o deputado Sargento Nery, né, do Avante, e também Coronel José Vicente da Silva Filho, que é um consultor de segurança pública e também ex-secretário nacional de segurança pública, né? Nós estávamos também com o Davi Max, ele precisou se retirar, mas a conversa continua por aqui, né? Falávamos no bloco anterior sobre a justiça criminal e o senhor, coronel, falava dessa junção, a tentativa e algumas vezes que até afuga um pouco do que tinha que ser feito para que a segurança pública acontecesse, por conta da justiça. Eu queria que o senhor continuasse um pouquinho falando sobre isso. Eu tenho um conceito muito claro, que afeta o crime, afinal de contas, reduz, que é o que interessa, reduz e controla o crime, é a eficiência da reação que se dá para o criminoso. Certo. Essa eficiência depende de alguma série de instrumentos. O principal instrumento é a polícia, obviamente. Mas a polícia também precisa de outros instrumentos, que é uma legislação moderna, que ajude ele, por exemplo, a não ver o bandido que ele prendeu voltar à rua, né? É perceptível que quando um bandido vê uma polícia muito eficiente no calcanhar dele, chega, prende, mesmo quando a justiça condena, uma pena rápida e volta, mas a polícia está em cima novamente, que isso acaba afetando a contenção da violência. São Paulo tem o menor índice de violência do Brasil, porque tem uma polícia muito eficiente, mesmo com essa lei atrasadona que nós temos. Então a polícia ajuda a compensar. Então, só a Polícia Militar, no ano de 2018, prendeu 162 mil bandidos criminosos, ou praticando crimes, ou porque abordou pessoas que estavam sendo procuradas pela justiça. Então, criminosos procurados. 162 mil. Tem quase 230 mil criminosos cumprindo pena.
É o maior contingente do Brasil, proporcionalmente é quase 40% praticamente do contingente de presos do país. Então, a polícia que funciona, a justiça é mais acelerada, o Ministério Público muito mais presente também, dá resposta. Mas isso pode ser melhorado. Então, primeiro, o que dá resposta mais rapidinho, em todos os lugares, é uma polícia eficiente. Sem dúvida nenhuma. Isso pode ser melhorado e eu acredito que essa é a propósito dos projetos que o ministro da Segurança Pública, Justiça e Segurança, o Sérgio Moro, fez, encaminhando para o Congresso, através do presidente, uma proposta com uma série de correções na lei. Para quê? Para garantir uma condenação mais rápida e um período maior dos criminosos mais violentos nas prisões. Certo. Porque hoje a regra é uma regra que é muito típica do Brasil, não é tão comum em outros países. O sujeito ele é condenado a ter uma pena e cumpre apenas um sexto. Quer dizer, ele é condenado a 12 anos e vai cumprir 2. Então fica muito fácil, o sujeito vai, 2 anos estou fora, e volta ao crime. Esse é um dos tantos problemas, né? O Nery já mencionou, nosso deputado, que existem outros parceiros que não estão muito colocados nessa equação do crime. Deixa eu lembrar uma coisa muito importante, que a maioria das pessoas que matam e morrem são jovens. Nós estamos aniquilando os jovens brasileiros, que são os principais alvos da violência. E nós verificamos que há uma quantidade enorme de jovens, pelo menos 5 milhões de jovens, que não estudam nem trabalham. O pessoal até usa um apelido de nem. Né? Abandonam a escola, porque as escolas são ruins, são precárias, não levam desafios, não dão um ensino de qualidade para os alunos. Eles acabam desistindo na 7ª, 8ª série, primeiro ano, segundo grau, não tem trabalho, nós estamos com um desemprego brutal, esse pessoal fica na rua. Então, a escola é um fenômeno fundamental. É o melhor programa social que tem em qualquer lugar do mundo, chama-se escola. O melhor equipamento social não é a Afro-Reg na favela, nem a orquestra sinfônica na favela. Isso é bom. Mas o melhor, tem 200 mil escolas, é a escola que faz a coisa acontecer. E isso está precário. O que nós observamos? São Paulo teve uma queda muito grande de jovens vítimas de violência. É uma das cidades menos violentas do Brasil, por incrível que pareça. E nós percebemos que houve uma redução da evasão escolar, muito significativa aqui no estado de São Paulo. Um outro fenômeno que aconteceu em São Paulo, parece meio estranho, houve uma queda na gravidez precoce de jovens. Tem jovem adolescente, 14, 12 anos, 15 anos, que tem filhos. São 500 mil crianças. Que é em virtude da baixa evasão da escola. Então isso se combina. Então eu falei com um especialista em inglês, o deputado chamava Manuel até, ele falou, olha, é um fenômeno interessante, quando um local começa a reduzir a evasão escolar, começa a reduzir a gravidez precoce de jovens, daí ele falou uma coisa interessante, sabe por que tem a ver a gravidez precoce de jovem com a redução da violência? É um sinal que os jovens estão aprendendo a se controlar. Ela se controla quando vem o moleque assanhado e o assanhado fala, não, pera aí, né? Deixa eu tomar cuidado. Então você começa a ter um pouco de cuidado, uma questão social muito relevante, de relacionamento, homem e mulher, a vida na sociedade. E esse é um fator que também está por trás disso. Então o que nós percebemos? Que na sociedade onde falha a educação, falha a saúde, a moradia, o emprego, sobra mais encrenca para a polícia. Sim. Eu vi um coronel de Minas, deputado, ele foi fazer visitar a polícia na Finlândia, mas lá não acontece nada também, né? Ele estava passando um semáforo numa esquina, ele perguntou para o policial finlandês, mas não tem câmera aqui no semáforo? O cara não entendeu a pergunta, mas como assim? Não, é se alguém passar o sinal vermelho, mas aqui ninguém passa o sinal vermelho. Então, você tem um processo de educação onde as coisas funcionam melhor, a polícia é menos demandada. O senhor até falou uma coisa curiosa. Pegar os Estados Unidos, a população carcerária é maior que a nossa. 2 milhões de presos. Mas só que o índice de presos com prisão preventivas é bem menor. Isso significa o quê? Que eles prendem mais, mas que o judiciário também trabalha mais. Sim. Mais rápido, inclusive, né? Mais rápido e trabalha mais. Então é um conjunto. A própria China também tem a maior população carcerária, mas tem o menor
resultado de processo preventivo segurando o preso. Então, além da educação, um judiciário forte, né, com leis realmente fortes, porque a dosimetria da pena não depende do juiz, depende de uma regra do Código Penal, que ele tem que seguir. Então, tudo isso é um conjunto que vai levar à diminuição da criminalidade. Eu concordo, coronel, eu acho que a educação, o ensino, né, em tempo integral seria uma das fórmulas mágicas para consertar o Estado e o país. Você deixar uma criança, um adolescente, tempo integral, numa escola que realmente tem atividades que atraem a juventude, como esporte, cultura, né, que está envolvida aí a música, bons professores, boas didáticas de ensino, isso seria muito bom. Nós estaríamos falando que num resultado a pequeno prazo, porque se falar 20, 30 anos para um país é pequeno prazo. É curto prazo. Nós teríamos aí uma grande solução para a criminalidade no nosso país. É claro que esse custo é muito mais barato do que o custo que a criminalidade nos proporciona. Então, por exemplo, um presídio dá para construir, dá para se manter 7 escolas, tempo integral. O custo de um presídio, você mantém 7 escolas em tempo integral. O preço custa R$ 2.500 por mês. É muito caro. Aí você pega, igual o coronel falou, que o maior índice de homicídio são os jovens, você perde essa produtividade desse jovem, Sim. né, no decorrer da sua vida que se foi. Então esse Até prejuízo... economicamente, né, para o país. tudo. Esse prejuízo é muito grande. Então, quando você faz essa relação de cálculos, né, entre o ensino e a criminalidade, você vai ver que aqui é mais barata a prevenção. Um ponto aí, deputado, eu acho interessante, a questão do custo dessa coisa toda, do que é mais barato. E realmente a prevenção é mais barata. A violência como está hoje, o IPEA, né, que é um órgão, Instituto de Economia Aplicada do Ministério da Economia, eles têm um técnico muito capacitado. Eles fizeram uma série de análises, usando até um padrão que a ONU costuma usar, para avaliar o custo da violência do país. Em torno de 4% do PIB, pouco mais de 4%. Certo. Isso significa R$ 1 bilhão por dia. Nossa. B de bala. Aham. R$ 1 bilhão por dia. Então, estamos falando de mais de 360 bilhões por ano. Vamos imaginar, claro que não é só, isso não é um custo financeiro. Como você tinha mencionado, jovens que morrem numa média aí de 20 anos, ele teria mais, pelo menos 40 anos de produtividade, isso tem um valor. Sim. Você pode calcular, né, quanto custa em reais isso. E mais custo de hospital, de polícia, presídios, etc. Então nós percebemos que se houver realmente um trabalho eficiente de prevenção, como o deputado menciona, esse custo, na verdade, acaba sendo mais barato. Quando reduz a violência, o custo da violência cai também. Sim. Lógico, e não é só uma questão de reduzir a violência, são pessoas que têm potencial de produzir, de trabalhar melhor, de ser mais feliz no seio da sociedade. Né? E essa é uma questão que não costuma ser colocada. Não. Vou dar um exemplo aí do jovem, o deputado mencionou escola em período integral. Que é o melhor lugar, principalmente nas áreas mais pobres, é a criança em período integral. A Sim. mãe não tem o que fazer com aquele menino em casa. Ajuda os dois lados, a mãe trabalhar, o tranquilidade. desenvolvimento da criança. Nós temos uma experiência da cidade menos violenta para jovens do Brasil, é a cidade de São José dos Campos. Comandei um batalhão lá há 5 anos. Existe uma fundação que já fez 30 anos recentemente. Como foi mencionado, 30 anos é um curto prazo. Né? Até outro dia eu estava trabalhando lá. E essa fundação, o que ela faz? Ela cuida dessa criança que estuda à tarde, ela dá atividade de manhã e vice-versa para aquele que estuda na parte da manhã. Eles dão um reforço escolar para as crianças, dão pouco lazer, na verdade. A vida é dura, você não pode ter muito tempo para moleza. Né? Uma filosofia deles. Então eles aprendem profissões compatíveis com a própria condição socioeconômica deles. Aprende a ser manicure, cabeleireiro, funileiro, É o que vai dar um mecânico. start, né, profissional. E aprende bem, eles saem de lá empregados.
Tem muitos daqueles jovens de 30 anos que são até engenheiros da Embraer hoje. Né? Bacana. Porque a criança, o incentivo, ele dá retorno espetacular. E essa é uma questão de prevenção excepcional. Posso tomar pegar cuidado. uma pauta do senhor, um pedacinho, coronel? Nós tínhamos as escolas técnicas. Uhum. Não sei se o senhor lembra. Lembra? Magistério, tinha várias profissões, Mecânica, mecânica, tinha um monte de secretariado. coisa. E eram escolas públicas, né, na cidade que eu fui criado, na cidade de Lins, Uhum. lá tinha essas escolas. Saía do primeiro grau, no segundo grau, já saía com a profissão. Então isso era muito bom, porque com 16, 17 anos, já tinha sua primeira profissão e teria a possibilidade de ter seu primeiro registro da carteira. E isso é maravilhoso para um jovem, né? Ter um início de carreira. Mesmo que seja um período curto, né, de ensino, mas se tornar especialista em alguma coisa é muito bom. Isso dá uma projeção na vida dele muito boa, de responsabilidade, de trabalho e tudo mais. Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa que o senhor tocou que realmente deveria retornar, né, nos estados essa escola técnica. Eu acho que seria muito bom. Então, você vê que, falando em segurança pública, né, Tem várias vertentes. Né? não tem como tratar especificamente de polícia. Sim. É claro que, igual o coronel falou, a polícia tem um papel fundamental. Mas a nossa polícia deveria ter um papel fundamental na prevenção e não na atuação. Hoje, devido às falhas que tem ao redor, ela trabalha muito mais na atuação, né, do que próprio na prevenção. A persecução criminal nossa, até por deficiências de equipamento, de recurso humano, tudo, eu não vou culpar aqui qualquer instituição por uma falha, mas sim por falta de recursos, né? A persecução criminal nossa ela é muito ruim, precisa melhorar muito, né? Principalmente essa parte criminal em termos de homicídio. A estrutura é muito falha, né? Nós temos uma deficiência Precisamos aguda, né? Com melhorar de muito esse investigação. ponto. É inacreditável que tem um padrão nacional, uma pesquisa feita, de 8% do esclarecimento de homicídio do país. Eu vi uma reportagem no jornal Globo, no Rio de Janeiro, a delegacia de roubos de veículos, né, a delegacia de roubo de veículos automotores terrestres da Polícia Civil do Rio, em 2 anos solucionou 2 inquéritos. Um por ano, né? Então, nós percebemos que a deficiência, que são agudas, eu fui no Rio de Janeiro num seminário, e tinha um coronel do Exército falando a respeito da intervenção federal no Rio de Janeiro, o comandante da PM estava lá. Eu fiz críticas, o coronel do Exército não gostou muito, mas eu falei, o problema é que o Exército não entende bem como funciona a segurança pública. Não adianta só ficar fazendo operações seguidas, operações. Porque a Polícia Civil no Rio de Janeiro é um dos problemas que acontece em termos de Brasil. Tem apenas 1/3 do efetivo de investigação, 1/3 das delegacias territoriais. 2/3 estão em atividades variadas, que não são o trabalho principal nas delegacias dos bairros. A Polícia Militar tem um PM para 400 habitantes no Leblon, onde nada acontece, e um para 1.900 no Belford Roxo, onde tudo acontece, na Baixada Fluminense. Esses são problemas crônicos que acontecem no Brasil, quando você percebe, mas por que está tão violento assim? Não, é sociedade, faltou educação, faltou prevenção. Não, peraí, nós precisamos ver esse mecanismo policial, ele é crítico. Quando nós vemos aí, que é o tema na nossa conversa aqui, uma redução da violência, porque a polícia acordou em 2018 porque a água estava por aqui. Entendi. Então, houve uma redução, a água estava por aqui e está por aqui, mas Ainda tá alta. crítico. E começou-se, eu percebi isso viajando em vários pontos do Brasil, e tive contato com alguns comandantes recentemente no Rio de Janeiro, que a polícia acordou em 2018 e o que ela fez deu essa redução. O Nordeste um pouco mais, porque também estava explodindo a violência. Então, o esforço de contenção mais acentuado. Mas, a partir de agora, é necessário que uma nova gestão federal, como nós temos, um novo presidente que veio com esse mantra de redução da violência, um ministro que está empenhado, o ministro Sérgio Moro,
E eu estive já 2 vezes na reunião na Secretaria Nacional de Segurança em Brasília. A gente percebe que estão tentando colocar esse trem para funcionar. Mas o desafio é muito grande. Sim. Eu lembro que foi mencionado pelo David que os estados, para poderem reivindicar recursos federais, precisam pelo menos apresentar um plano de trabalho, um plano estadual de segurança. Uhum. Eu até falei para o general, que é o detentor da Senasp, falei, general, pelo amor de Deus, chama um consultor para explicar como deve ser feito um plano estadual de segurança pública. Uhum. O Exército chamou o consultor para fazer o planejamento estratégico do Exército. Não é vergonha nenhuma. Claro que é uma coisa técnica, né? Ele fez para o Tribunal de Contas da União, fez para o Ministério Público de vários estados. Chama. Tem uma empresa, uma organização que faz isso lá no Rio de Janeiro, até para dar uma padronização. Não é fazer muito diferente, porque, gente, o capítulo 3 do Plano de Segurança, quero que todos os estados venham aqui a cuidar Sim. dessas questões, porque é incrível que a polícia opera quase todas sem um plano de trabalho. Existe aquela velha história, né? Quem não sabe para onde vai nunca sabe se chegou. Então, se tiver um plano na mão, para saber, peraí, nós precisamos chegar aqui, nós já estamos aqui, avançamos em relação ao que era. Até para ter indicadores, né? E De pra ter resultado. indicador de resultado, da É. performance, do desempenho, da estrutura, ver o que está precisando. Precisa realmente mais efetivo? Né? O governador do Distrito Federal falou, não, eu vou convocar mais 10 mil PMs. O Distrito Federal hoje já é a maior polícia do mundo, na proporção com a população. E tem o dobro de violência em São Paulo. Tem 3 vezes proporcionalmente mais E efetivo ganha policiais 5 civis. vezes mais que São Paulo. E ganha mais que os maiores salários. O segundo maior salário do Brasil é do Sergipe, que deve ser o primeiro e segundo estado mais violento. Ou seja, a polícia de São Paulo faz um milagre com o pouco salário que tem. Agora, uma pesquisa que eu gostaria que fizesse, e até hoje eu nunca vi apresentar, é os homicídios contra os agentes de segurança pública. Dentro do efetivo total, qual que é a proporção disso? Né? Porque se fala muito em 100 mil habitantes, se nós jogarmos para a nossa realidade, Coronel, de 120 mil homens, qual que é o índice disso? É preocupante, né? Porque é claro que nós temos que ver o que acontece com a população, mas é preocupante saber o que acontece entre 100 mil homens de uma corporação. Para nós termos noção do que está vivendo o agente de segurança pública, né, em cada estado. Vamos falar da realidade de São Paulo, a nossa polícia militar. É só essa semana perdemos 3, um está gravemente no hospital. Então é uma coisa que nos preocupa também. Não pode só ver o outro lado, nós temos que ver o lado de quem está para proteger a população, né? Está para garantir o Estado Democrático de Direito, que é a polícia. E principalmente a polícia militar, que é a ostensiva e que está na rua fazendo todos os atendimentos. Então isso é uma coisa que nós teríamos que se preocupar também, né? Porque é um índice, eu acredito, eu não tenho esse número, mas eu acredito que é um índice muito alto. Essas baixas de policiais em referência ao efetivo é muito grande. Então nós precisamos também criar mecanismos para evitar essa morte, esse homicídio policial, que aconteceu no caso do Cabo Fernando, né, que foi um escolhido a ser executado na porta da casa dele, e sem mecanismo algum de segurança, porque não tem, e muito difícil de se impedir, diga-se passagem, né? Esse homicídio. Eu entrei com um projeto para resguardar os dados do policial, da vítima, do endereço desse policial, endereço da vítima, nos processos criminais e também nos boletins de ocorrência do DP. Eu chamo a atenção que até o ano passado eu estava na ativa. Então, se você chegar, o policial chega no DP para registrar uma ocorrência, quando o escrivão coloca o RG dele, já vem o endereço da residência do policial. E na hora da ocorrência, se o policial não lembrar de pedir para o escrivão trocar o endereço da residência e colocar o do batalhão, vai ficar registrada a residência dele. E nós, militares, até por uma questão de legislação civil, o nosso domicílio é o quartel.
Então nós podemos usar. Então é uma das coisas, é um projeto que eu coloquei na casa, já está passando pelas comissões, para resguardar os dados, não só do policial, né? Porque quando nós falamos do policial, nós estamos falando aí também dos familiares. Sim, sim. Porque ali o Fernando estava saindo para trabalhar, ele foi pego só. Mas ele poderia estar levando as 2 filhas para a escola. É claro que já é uma tragédia, né? Agora imagina Isso é pior ainda. tivesse as 2 crianças, seria uma tragédia maior ainda, né? Então, nós precisamos criar mecanismos, precisamos nos preocupar também com essa população, com esses profissionais de segurança pública. E não é uma coisa absurda, é uma coisa simples de se fazer, né? Em termos de Estado de São Paulo, é coisa simples. É só ter vontade política de se fazer. O grande fator na segurança pública hoje, com a precariedade desses fatores de prevenções, né, de prevenção que nós mencionamos, é, sem dúvida nenhuma, a força policial. Eu acompanhei muito a Polícia de Nova York, fui 5 vezes na polícia, desde o 91. Então, é a cidade grande mais tranquila dos Estados Unidos. Tem cidades grandes, como Chicago, o índice de homicídio lá chega a ser 10 vezes maior que Nova York. Por quê? Eles investiram na polícia. Então, o investimento na polícia dá retorno também. É salário, a condição do trabalho, os benefícios que dão. Um policial no Canadá, ele tem facilidade para comprar imóvel, ele tem seguro de vida para ele, para a família, tem atendimento médico para ele, para a família. Então, a profissão se torna extremamente vantajosa. Aposenta com 25 anos. Né? Aposenta, nos Estados Unidos está com 20 anos, você vê que o salário é reduzido. Né? Mas, então, esses benefícios são importantes, porque é uma atividade, não é só o risco de vida em si, que é muito grave, mas é uma atividade muito estressante. Pegar pessoas alteradas, embriagadas, brigando uma com a outra. Eu recebi no WhatsApp uma brigaiada numa reunião de condomínio, e tocando tapa, dando cadeirada, e chama a polícia. Não é nem coisa de bandido. Sim. São os conflitos do dia a dia da sociedade, a polícia é chamada para isso. Então, esse papel importante, ele é pouco valorizado nos estados. São Paulo ainda dá alguma valorização, pode ser melhor, mas eu tenho corrido os estados, justamente os estados mais violentos são os que mais tratam mal seus policiais. Bom, nosso programa chegou ao final, né? Ótima conversa, uma aula mesmo de segurança pública e que a gente consiga, né, ter os índices realmente, então, cada vez mais em queda, né, de verdade. Sim. Agradeço, então, a participação de vocês. Sejam sempre bem-vindos. Foi uma grande satisfação estar aí com o Coronel, com você, na TV Alessio. Agradeço a todos os bastidores aí, que sempre nos atendeu bem. Sejam bem-vindos sempre. Eu agradeço o convite e também desfrutar da presença do deputado Sargento Nery. É um prazer muito grande estar com ele aqui também. Ok. O programa Em Discussão fica por aqui. Você pode assistir esse programa novamente pelo canal da TV Alesp no YouTube. Até mais. Tchau, tchau. Vale a pena. Vamos passar assim.